Quando a gente fala nos primeiros habitantes do Brasil, em quem que vocês logo pensam? Muito provavelmente você respondeu que são os povos indígenas. Mas antes desses povos viverem aqui no Brasil, existiram atividades humanas muito mais antigas, como aqui na nossa região, por exemplo, que foi habitada pelos povos dos sambaquis, também chamados de povos sambaqueiros. Esses povos, eles não viveram só aqui no litoral de São Paulo, eles habitaram o litoral do Brasil e até o litoral de outros países da América, como Chile e os Estados Unidos. E os vestígios mais antigos desses povos, ele é de 10 mil anos atrás. A palavrinha sambaqui é uma palavra de origem tupi, e significa monte de conchas, amontoado de conchas, fazendo uma referência aos principais vestígios que esses povos deixaram pra gente, que foram esses montes, essas montanhas de restos da alimentação deles. Eles eram povos que viviam no litoral, então a alimentação deles era basicamente baseada em frutos do mar. Então essas conchas, esses restos da alimentação foram formando esses amontoados, que não eram formados só por isso. Também tinha ali resto de fogueira e até corpos eles encontraram. Em alguns sambaquis foi encontrado vestígios de ossadas humanas e o mais interessante é que muitas dessas ossadas elas estavam geralmente na mesma posição fetal, com restos de tinta vermelha, o que dá a entender que eles tinham um respeito por aquele momento, por aquele ritual. Então não era algo que eles só descartavam. Existem ainda vestígios desses sambaquis pelo litoral do Brasil, em Santa Catarina e até aqui pertinho da gente no Guarujá. Em São Vicente não é tão fácil de achar porque a maioria desses vestígios foi destruída na época da chegada dos primeiros europeus. Quando eles começaram a fazer as primeiras construções de alvenaria, eles usavam essas conchas trituradas como uma forma de argamassa. Então muitos desses primeiros vestígios foram destruídos. Onde a gente encontra ainda é nessas próprias construções, como por exemplo na parede da Casa Martim Afonso e na ruína do Engenho dos Erasmos. Uma das coisas também que a gente vê na encenação é que Martim Afonso teria sido o primeiro ou um dos primeiros europeus a pisarem aqui na nossa região. E não é bem assim. Antes dele, outros europeus já estiveram aqui, até mesmo antes de Pedro Álvares Cabral. Em 1498, a expedição de Bartolomeu Dias esteve aqui na nossa região e 4 anos depois, em 1502, a expedição de Gaspar de Lemos, junto com Américo Vespúcio, também estiveram por aqui. E segundo consta, foi dessa expedição que surgiu o nome São Vicente aqui para a nossa região. E essa parte aqui onde a gente vive do Brasil já era muito conhecida, inclusive na Europa, como importante ponto de parada, de reabastecimento dos aventureiros que passavam por aqui. O que a gente sabe é que quando Martim Afonso chegou, já existia aqui uma grande liderança, o Bacharel de Cananéia, que não é muito contado aqui na história de São Vicente, muito provavelmente porque eles viraram um desafeto um do outro. O Bacharel, segundo se acredita, a gente vai falar dele mais pra frente, ele foi um degredado, ele foi meio que uma pessoa que não era bem-vinda lá na Europa e que era jogada aqui na América como uma forma de castigo. Ele foi degradado em Cananéia, por isso ele é conhecido como Bacharel de Cananéia. Não se sabe quase nada sobre ele, mas se sabe que ele teve muito poder aqui na nossa região, que ele foi inclusive dono ali daquela parte do Japuí. O que se sabe é que o Bacharel de Cananéia ele foi muito influente, muito importante aqui nessa região. Ele inclusive foi dono daquela região ali do Japuí, dono do Porto das Naus e tudo mais. Então parece que houve muito atrito entre ele e Martim Afonso, entre Ana Pimentel. Então talvez por isso a gente não ouça falar muito sobre esse bacharel na nossa história. Esse povoado que existia aqui na nossa região, ele já era bem conhecido na Europa como um ponto de parada e como um ponto de tráfico de indígenas escravizados. Se sabe que os aventureiros que passavam por aqui, além de trocarem produtos por esses indígenas, eles paravam para se abastecer com água, mantimentos como farinha de mandioca,
milho, frutas, água, esse tipo de suprimento para seguir viagem. Então, é outra coisa que desmente um pouco a nossa encenação. Essa região já era conhecida na Europa, não era nada muito desconhecido para eles, não. Durante as grandes navegações, os europeus eles tinham muito desconhecimento geográfico a respeito do nosso planeta. Eles não sabiam que tipo de criaturas habitavam o mar, como era o formato da terra, nem nada disso. E uma dessas lendas envolve São Vicente. Vocês já devem ter ouvido falar na lenda do Ipupiara. Essa lenda ela percorreu o mundo e, segundo ela, uma criatura inexplicável, que eles chamavam de monstro na época, habitava aqui a região de São Vicente, a vila de São Vicente, especificamente na praia do Gonzaguinha, em 1564. E era uma criatura de 3,5 metros de altura. Eu vou ler um pouquinho para vocês poderem entender o que ela contava. O nome Ipupiara foi dada pelos índios, que significava demônio d'água. E possuía, como eu já falei, 3,5 metros de altura, braços longos, pés de barbatanas, dentes pontiagudos, o corpo coberto de pelos e o focinho com bigode. Bem resumidamente, segundo essa lenda, uma índia escrava passeava à noite na orla da praia, onde hoje é a praia do Gonzaguinha, quando avistou o Ipupiara andando na areia. O monstro soltava gritos estranhos e a índia voltou correndo e chamou Baltazar Ferreira, filho do capitão mor da vila, que era como se fosse um prefeito na época. Mesmo não acreditando na Índia, mas sentindo a sua preocupação, pegou uma espada e foi até o tal monstro. Ao se aproximar, Ipupiara tentou fugir e voltar ao mar, mas Baltazar o impediu e perfurou o monstro na barriga, salvando toda a vila. Há alguns anos, na Praça 22, como eu falei, existia um monumento dedicado a essa lenda, mas ele foi destruído, acho que tem uns 2 anos, por parte da população que não sabia exatamente o significado, levava para crenças religiosas e não entendia a importância histórica daquela lenda com a nossa região, com a nossa cidade. Então, saber história é libertação. Entre 1500 e 1530, o Brasil não despertou muito interesse assim de Portugal. Às vezes a gente acha que quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui em 1500, eles já chegaram logo colonizando e não foi bem assim. Os primeiros 30 anos de história colonial do Brasil, a gente estava meio que jogado às margens dos interesses dos portugueses. Na verdade, eles tinham muito mais ambição em conquistar as riquezas que tinham no Oriente, as especiarias como pimenta do reino, noz moscada, canela, esse tipo de coisa. E aqui o Brasil não despertava tanto interesse assim porque eles não tinham achado metais preciosos, assim como a Espanha tinha achado nas suas colônias, por exemplo. Então, foi a partir de 1526 que uma expedição veio ao Brasil e notou que tinham alguns navios franceses rondando a nossa costa. E eles afundaram diversos desses navios e quando voltaram a Portugal, o rei da época, o rei português, Dom João III, viu que era necessário colonizar essas terras ou eles perderiam para outras nações. Então ele deu essa missão ao seu amigo de infância, Martim Afonso de Souza, que veio para cá em 1532, para começar já essa missão colonizadora. E quais eram esses objetivos da expedição de Martim Afonso? Bom, ele saiu de Portugal no final de 1531, chegou aqui em 1532, em janeiro de 1532. E as missões dessa expedição de Martim Afonso, onde ele trouxe o irmão dele, o Pero Lopes de Souza, junto com os outros 400 homens que faziam parte da expedição em 5 embarcações, eram garantir a posse da terra. Então, já que tinham outras nações rondando o território, eles precisavam garantir a posse da terra. Era também procurar metais preciosos, apesar deles não terem encontrado logo de cara, isso continuava sendo um objetivo. E uma das regiões que despertava muito interesse era a região ali do Rio da Prata.
na fronteira onde hoje é a Argentina, Paraguai, Uruguai. Era uma região onde eles já sabiam que tinha evidências de metais preciosos, e isso o Martim Afonso tinha um grande objetivo. E também estabelecer colônias de povoamento. Então, eles, para garantir a posse da terra, eles precisavam mostrar que tinha gente povoando, que tinha já pessoas de uma nacionalidade por aqui. Uma coisa interessante sobre essa expedição é que às vezes a gente tem a impressão que eles saem lá de Portugal e já chegam direto aqui. Não é bem assim. Ele saiu de Portugal, Martim Afonso, em 1530, em dezembro de 1530. Ele chegou aqui na nossa região em janeiro de 1532. Então, até eles atravessarem o oceano e chegarem aqui na nossa região, eles percorreram também outros lugares do litoral do Brasil, como várias regiões do Nordeste e até o Rio de Janeiro, até fincarem aqui. Vir para São Vicente parece que era um interesse que já existia, porque se sabia que São Vicente como um lugar estratégico para acessar outros lugares. São Vicente, ela tem o título de ter sido o lugar onde foi realizada a primeira eleição em toda a América. Quando Martim Afonso esteve aqui, ele realizou um primeiro pleito para saber quais seriam os homens de importância administrativa aqui da vila. E essa primeira eleição foi feita em 22 de agosto de 1532, onde ele instalou a primeira Câmara de Vereadores de todas as Américas. Então, por isso que São Vicente leva esse título. Uma coisa interessante também é que São Vicente, nos primeiros anos da sua existência como posse de Portugal, já passou por várias aventuras. Uma delas foi um maremoto que São Vicente passou em 1542. Nessa época, o maremoto engoliu a vila que existia lá na região da Biquinha. Inclusive, a primeira igreja matriz que existia foi engolida pelo mar nessa época, e aí eles tiveram que reconstruir a vila um pouco mais recuada do mar. Outro fato muito interessante sobre a nossa cidade é que ela chegou a ser atacada por piratas e corsários, esses personagens que parecem cinematográficos e que nunca existiram. Na verdade, vamos recapitular. Primeiro, a diferença entre pirata e corsário. O pirata, que é o mais conhecido da gente, ele é como se fosse um bandido, um ladrão do mar. Ele age em benefício próprio, ele não tem uma organização do Estado para agir. Ele vai atacar outras embarcações ou outros domínios, né, domínios de outros países por conta própria. O corsário não. O corsário, ele era como se fosse um bandido oficial. Ele agia em nome de algum rei. Então ele fazia aquele ataque de forma mais oficial, em nome daquela nação da qual ele faz parte ou da qual ele estava sendo contratado. São Vicente foi atacada por dois desses tipos muito conhecidos. Um deles foi o Thomas Cavendish, que era um corsário, um dos mais conhecidos da história. Ele agia em nome da coroa inglesa, ele era inglês. E ele atacou a nossa região. Ele estava saindo de Santos em dezembro de 1591 e ele chegou aqui na nossa região para saquear alguns pontos de São Vicente. Ele destruiu várias propriedades aqui de São Vicente, tentou fugir, mas havia um temporal na época. Quando ele voltou para continuar as investidas dele, a população já estava mais preparada e conseguiu combatê-lo para ele sair daqui de vez. Em 1615 foi a vez do pirata holandês Joris van Spielbergen, não sei se eu falei muito certo. Esses holandeses, na verdade, eles pretendiam passar por aqui para fazer negócios com os colonos, mas os colonos se negaram a negociar com eles, então eles dividiram a tripulação para poder saquear as cidades da região. Foi nesse momento em que eles destruíram o engenho, a igreja matriz, que já era a segunda construção por causa do maremoto que a gente já falou. Os colonos da época entraram em luta contra esses piratas, e aos poucos a vila foi voltando ao normal. Eles foram derrotando esses piratas e a vila foi voltando ao normal. A cana-de-açúcar, a gente já sabe que foi um produto muito importante para o Brasil colonial.
mas muitas vezes a gente não sabe que ela não era um produto tipicamente brasileiro. Essa planta se adaptou bem na nossa região, no nosso território, por causa do clima, do solo e tudo mais. Mas a cana-de-açúcar uma planta de origem da Nova Guiné e que foi cultivada em larga escala na Índia e depois tinha sido cultivada já pelos portugueses na Ilha da Madeira, onde já tinha dado muito certo. E por ser um produto de grande lucro na Europa, quando eles não encontraram nenhum metal precioso aqui no Brasil e precisaram ocupar esse território de forma produtiva, a cana-de-açúcar foi eleita para ser o cultivo de exploração naquela época. O Martim Afonso, ele foi o responsável por trazer a primeira muda de cana-de-açúcar para o Brasil. Então, a primeira, segundo consta, foi plantada aqui em São Vicente, no Engenho dos Erasmos, que na época era chamado de Engenho do Governador, por pertencer ao Martim Afonso, e o cultivo começou aqui. A gente pode dizer que o cultivo de açúcar, embora talvez haja controvérsias, começou por São Vicente. Embora os próprios jesuítas pudessem escravizar os indígenas, isso foi uma questão muito polêmica na Vila de São Vicente, porque eles tentavam influenciar, eles tentavam interferir muito nas decisões das autoridades da vila na época. E isso gerou muitos atritos. Uma das coisas que eles criticavam era a escravização dos indígenas. Então, dado um certo momento, no século XVII, os jesuítas chegaram até a ser expulsos daqui da nossa vila pelos colonos e pelas autoridades da época. E um certo religioso da época, ele chegou até a excomungar toda a população vicentina por causa dessa expulsão. Na época, religiosos de outras ordens se instalaram aqui, ordens que não se opunham à escravização indígena, como os carmelitas e os beneditinos. Só depois de muitos anos é que os jesuítas puderam voltar aqui para a nossa região. Uma coisa muito importante da gente ressaltar é que, apesar dos jesuítas defenderem os indígenas e tudo mais, os indígenas não eram nada passivos nessa escravização. Então, eram muito frequentes as rebeliões de povos indígenas contra essa escravização, inclusive aqui na nossa região, dos indígenas colocarem fogo em igrejas, em engenhos, em autoridades da época por resistirem a essa opressão. Quem mora aqui em São Vicente está cercado por vários patrimônios importantes e às vezes a gente passa no nosso dia a dia, na correria e não se dá conta da quantidade de história que nos cerca. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre esses monumentos importantes da nossa cidade. A Biquinha de São Vicente é talvez um dos nossos patrimônios mais simbólicos e talvez mais conhecidos. É um dos mais antigos também. A bica em si já existia antes da chegada de Martim Afonso, bem antes daquele mural que tem ali, que hoje a gente conhece, que já foi restaurado diversas vezes. E o que a gente sabe é que aquele pedaço ali da nossa cidade era usado como um lugar de inspiração para o jesuíta José de Anchieta dar suas primeiras aulas para a população indígena. Também dizem que era um espaço de meditação dele. Como eu já falei, Martim Afonso de Souza, quando chegou aqui, ele já se deparou com uma vila mais ou menos organizada, com cerca de 20 casas de alvenaria, num formato europeu já construídas. Uma delas era a casa onde ele mesmo morou, que hoje a gente conhece como Casa de Martim Afonso. Sobre essa casa a gente não tem mais quase nada, a gente tem mais ou menos uma ruína de uma parede, que fica dentro da Casa Martim Afonso, que vocês vão ver a foto agora. E essas ruínas, elas são tidas como as ruínas mais antigas do Brasil, de uma construção de origem portuguesa, de uma construção de alvenaria. Essa casa possivelmente também é anterior a Martim Afonso. Desconfia-se que o próprio bacharel de Cananéia já tinha habitado essa residência antes mesmo do Martim Afonso e foi o lugar onde ele morou no período em que ele esteve no Brasil, entre 1532 e 1533.
Sobre a Casa Martim Afonso, que é essa construção que vocês viram, que abriga a parede da Casa de Martim Afonso, ela na verdade é bem mais recente, ela é do século XIX e ela pertenceu a um barão de café, no período em que o café era o produto de grande valor do nosso país, do barão de Piracicaba. Na época era comum que barões do interior de São Paulo, barões de café, tivessem residências de praia. E o Barão de Piracicaba, ele tinha essa residência que hoje abriga um museu, um arquivo e é onde fica a parede da Casa de Pedra de Martim Afonso. Uma das construções também mais interessantes que a gente tem na nossa cidade, que às vezes a gente passa com pressa e não se dá conta, é a Igreja Matriz. A Igreja Matriz que a gente tem hoje, ela é bem antiga, ela é de 1757, mas ela não é a primeira nem a segunda construção. Na verdade, a primeira construção ela foi engolida pelo mar, no maremoto de 1542, e a segunda construção foi incendiada pelo ataque de piratas no século XVII. Então, essa construção que a gente tem é a terceira construção. O sino original da matriz, ele não fica mais aqui em São Vicente, daquela primeira lá de 1542, fica no Museu Paulista, né, também conhecido como Museu do Ipiranga. Dando um salto no tempo, agora já no século XX, um dos nossos cartões postais, que é a Ponte Pênsil, ela começou a ser construída em 1911 e só foi inaugurada em 1914. A princípio, ela não foi projetada para ser uma ponte. A ideia era pegar a tubulação que levaria o esgoto da ilha até alto mar. Mas como eles já teriam que colocar toda aquela estrutura naquele percurso, eles tiveram a ideia de construir uma ponte. Ela foi projetada pelo médico sanitarista Saturnino de Brito, o mesmo que construiu os canais santistas, e está dentro daquele mesmo contexto de resolver questões sanitárias e conter as epidemias que eram muito comuns no século XIX aqui na Baixada Santista. Uma curiosidade dessa ponte é que a grande parte do material que foi usado na construção dela veio da Alemanha, em diversas embarcações nesses 3 anos em que ela foi construída. E uma outra curiosidade meio macabra é que durante esse período de construção vários acidentes aconteceram, trabalhadores morreram, inclusive no dia da inauguração, que tinham autoridades da época, como Washington Luiz, que depois se tornou presidente do Brasil, que no dia da inauguração teve um acidente automobilístico e um nobre aqui da Baixada Santista morreu nesse acidente, na inauguração da ponte. Outra curiosidade sobre a inauguração da Ponte Pênsil é que também no dia da inauguração a população foi para a ponte, né, por curiosidade, e a ponte balançou, porque ela era uma ponte suspensa. E a população ficou bem assustada, teve gente que correu de volta para terra firme, teve gente que se jogou no mar. Isso é algo que os jornais da época contam também. E uma última curiosidade é que ela é uma ponte que ganhou fama internacional na época por ser a primeira ponte suspensa do Brasil. A gente também pode destacar a nossa região, a Baixada Santista, como lugar de onde partiram as primeiras expedições dos bandeirantes. Eles saíram daqui, ganharam o Planalto e depois foram para o interior do Brasil. A gente fala muito sobre esses bandeirantes, mas quem eram essas pessoas? Hoje em dia, a gente tem várias ruas, rodovias, monumentos que homenageiam essas pessoas, ou seja, como bandeirantes ou até pelos seus próprios nomes, como Raposo Tavares, enfim. Durante muito tempo, eles foram vistos como heróis, pessoas que foram responsáveis pela ampliação das fronteiras do Brasil, pela busca de riquezas e tudo mais. Hoje, a visão que a gente tem desses bandeirantes já é um pouquinho repensada, porque a gente aceita sim que eles foram responsáveis pela ampliação das fronteiras, por exemplo, mas a gente não pode esquecer que eles também foram responsáveis por vários tipos de abusos, agressões e genocídios contra as populações do interior, especialmente as indígenas. Hoje se tem relatos de abuso contra crianças, mulheres, então ao mesmo tempo que eles iam ampliando as fronteiras, eles também iam espalhando pânico pelo interior do nosso país.
Você já ouviu falar sobre o caminho de Peabiru? É uma história um pouco misteriosa também a respeito de São Vicente, e segundo ela, existe um caminho que liga o Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico. O Oceano Atlântico partindo aqui da Vila de São Vicente e o Oceano Pacífico chegando até o Peru. Esse seria o caminho principal, o caminho de Peabiru. Peabiru, do Tupi-Guarani, significa caminho a pé Gramado. Então seria um caminho que eles faziam a pé pelo percurso que eles tinham na época. Depois de muitos anos, esse caminho obviamente não existia mais por causa do desenvolvimento da agricultura, mas o que se sabe é que muito provavelmente lá nos anos 400 e 500 depois de Cristo, esse caminho já existia e que existia um grande interesse nele porque ele ligava o Oceano Atlântico até a região do Peru, provavelmente rica em metais preciosos. Inclusive se desconfia de que Martim Afonso veio aqui para a Vila de São Vicente justamente, além do interesse no Rio da Prata, por causa dos metais preciosos, também de olho já nesse caminho de Peabiru, que levaria até uma região muito rica em recursos minerais. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre a nossa cidade, sobre as curiosidades da nossa história. São coisas que a gente às vezes não ouve falar, que ficam um pouco encobertas, mas conhecer detalhes sobre as nossas origens, sobre o percurso que a gente fez para chegar até aqui, faz parte da nossa identidade, de quem a gente é, faz parte da construção do que a gente pensa sobre o lugar que a gente vive. E eu espero que vocês tenham aproveitado.